Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Yuri Borba e hoje eu quero convidar vocês para meditar comigo sobre a questão dos desigrejados. Eu sei que eu estou alguns dias sem publicar aqui nada no meu canal. Eu parei, a gente estava estudando aqui sobre Filipenses. A gente pretende voltar lá a estudar sobre aquela carta maravilhosa do apóstolo Paulo. Mas hoje eu decidi bater um papo com vocês, meditar um pouco sobre essa questão dos desigrejados, né? É um movimento que tem se levantado nesses últimos dias de pessoas que se proclamam desigrejados, né? Dizem que não precisam de uma igreja para congregar, que não precisam fazer parte de nenhuma denominação, que eles podem ser salvos, né, sem precisar frequentar uma igreja, né? Mas só que eles incorrem muitos erros, né, ao começar a falar sobre o sistema, sobre a igreja. Então eu queria poder refletir um pouco com você, você que de repente está pensando em sair da sua igreja, você que já saiu da sua igreja, você foi talvez tenha sido convencido por esse movimento a não fazer parte de igreja nenhuma, a servir a Jesus somente em casa. Eu queria trocar uma ideia com você, refletir, não impondo nada, mas refletir se realmente vale a pena, se realmente existe essa condição da gente, mesmo sem ir para a igreja, ficando em casa, vendo vídeos no YouTube, fazendo leitura bíblica diária, se realmente tem condições da gente ser fiel. Não vou aqui defender que para ser salvo, somente se tiver numa igreja, de maneira nenhuma, certo? Mas eu quero aqui falar para vocês da importância da igreja, qual é a sua missão, qual é o seu propósito e como ela nos ajuda a permanecer na presença do Senhor Jesus, né? A igreja, ela tem um papel fundamental na sociedade, tem um papel fundamental na formação, na nossa formação espiritual, né? Na nossa caminhada com Cristo e até mesmo na prática do amor cristão. Então eu queria convidar você para meditar comigo. Talvez esse vídeo seja um pouco longo, né? Eu não sei quanto tempo vai durar. Eu escrevi algumas coisas aqui para a gente meditar. A gente vai estar buscando na Bíblia o suporte para tudo aquilo que a gente vai falar aqui nessa noite, né? Eu estou gravando aqui esse vídeo, já é mais de meia-noite, né? Eu estava aqui escrevendo, fazendo um breve esboço para a gente debater sobre esse assunto, né? Não sou teólogo, né? Não sou aquela pessoa... Não, sou um autodidata que tem curiosidade, que sempre busca Deus, que sempre está buscando conhecimento e buscando base naquilo que eu acredito. Então, essa palavra é direcionada principalmente para aqueles que ou já são desigrejados, que não fazem parte de nenhuma igreja, ou para aqueles que pretendem, estão pensando em sair da sua igreja para supostamente servir a Deus sem congregação nenhuma. Então, o que são os desigrejados? A palavra em si não está bem correta, né? A gente poderia dar outro nome, ou seja, pessoas que não congregam, pessoas que não fazem parte de denominação, porque elas se declaram cristãs. E para ser servo do Senhor Jesus, para ser igreja do Senhor Jesus, é necessário crer nele, confiar nele. Então, uma vez que a pessoa aceita Jesus, uma vez que a pessoa serve a Jesus, crê nele de todo o coração, essa pessoa já é igreja do Senhor. Mas vamos focar aqui. O que são os desigrejados que tanto se fala? Desigrejados são pessoas que afirmam que podem servir a Deus sem precisar fazer parte em alguma congregação. Geralmente eles se declaram antissistema, né? Antirreligiosidade, e se consideram autossuficientes. Ou seja, eles se autoalimentam, eles se fortificam sozinhos, são pessoas individualistas, né? E que usam
diversos argumentos. Não, eu posso ler a Bíblia em casa, eu oro em casa, eu medito em casa e eu mantenho minha espiritualidade em casa, eu jejuo, eu oro, então eu consigo manter meu nível de espiritualidade lá em cima, minha comunhão com Deus. Isso é possível? É, mas eu quero falar aqui, essas pessoas têm essa autoconfiança, eles se consideram autossuficientes, eles pregam muito contra o sistema, né? Porque uma verdade é fato, né? Hoje nós temos igrejas que realmente decepcionam. Outro argumento que eles usam, né, para defender esse movimento de desigrejados, de não fazer parte nas igrejas, é a corrupção de muitos líderes, muitos pastores, têm se corrompido, né, por causa do dinheiro, tem transformado muitas igrejas, né, em verdadeiras empresas, né, que acabam corrompendo, trazendo escândalo no meio do povo de Deus. Né? Muitas igrejas têm surgido com heresias, trazendo falsos ensinamentos da palavra de Deus, têm se corrompido. Né? Então eles também confundem a questão um pouco da salvação pela graça, né? Porque eles acham que ir para a igreja é somente uma forma de você, através das obras, barganhar a salvação. Quem me conhece sabe que eu também sou contra a religiosidade. Eu sou contra as pessoas usarem as suas obras para tentar ganhar algum benefício da parte de Deus. Mas a igreja não tem essa finalidade. Então, às vezes, eles confundem um pouco em fazer parte de igreja com a questão de fazer as obras, de ter obras para apresentar para poder ser salvo. Né? Então, eles não conseguem enxergar a importância das igrejas. Né? E eles também se aproveitam daqueles embates que Jesus tinha no Novo Testamento com os fariseus, com os saduceus, com o sistema religioso da época, para reafirmar a sua postura de que também são antissistema. Então, para ele, qualquer igreja é parecida com aquele sistema lá dos fariseus, né, que viviam uma religiosidade, né, exagerada, né, valorizavam muito a aparência, valorizavam muito as obras, para poder ganhar alguma coisa de Deus. Então a gente vai estar fazendo uma diferenciação aqui sobre estes pontos, né, da religiosidade e a função principal da igreja na vida dos seus membros, na vida daqueles que fazem parte, daqueles que servem ao Senhor Jesus. Então eu vou estar aqui meditando em alguns versículos juntamente com vocês. Vocês vão poder estar acompanhando na Bíblia de vocês, tá certo? Para não falar aqui bobagem, né? E eu quero falar assim, o que me motivou mais ainda de estar fazendo esse vídeo, né, de não estar voltando aqui com a série de Filipenses, foi porque hoje eu estava vendo no YouTube, um youtuber lá que tem um canal que fala muito sobre últimos tempos, conspirações, sobre Illuminati. São assuntos que despertam a curiosidade da gente, realmente. Mas precisamos ter cuidado com essas pessoas que são sensacionalistas. Elas acabam trazendo esses assuntos e causando temores e pânico em muita gente. Para ela, tudo é uma conspiração, tudo está ocorrendo nesse exato momento para o anticristo aparecer. É verdade, mas nós como igreja do Senhor, não devemos ter esse desespero, porque se nós cremos no Senhor Jesus, Ele é fiel para nos guardar de todo mal. E, pelo que nós cremos na Bíblia, nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. Então, nossa consciência tem que estar pautada diante de Deus, para a gente poder estar livre disso aí. Então, às vezes, os crentes são levados por esse sensacionalismo. Então, eu estava vendo esse vídeo desse canal, que fala muito sobre os últimos dias, fala muito sobre o anticristo, fala muito sobre o Illuminati. Então eles acabam trazendo também essa parte da igreja. A igreja é o sistema do diabo, é um sistema de engano, é um sistema que só quer roubar o teu dízimo, só querem ganhar dinheiro às tuas custas. Então vamos meditar nisso aí. É fato que há muita corrupção, mas a gente não deve olhar para simplesmente aqueles que estão cometendo erro, porque onde há ser humano, sempre vai ter erros. Mas também nós temos muita gente séria,
fazendo a obra do Senhor com temor, fazendo a obra do Senhor com seriedade. Temos igrejas sérias que têm buscado servir ao Deus com fidelidade. Mas até nessas igrejas sérias também existe o meio da corrupção, não vai ter outra forma. O único momento em que a igreja será perfeita será no dia que Jesus voltar. Deus sempre terá o seu remanescente fiel no meio da sua igreja, né? Hoje a gente fala, eu sou protestante, e havia a igreja católica, que é mais antiga do que a igreja protestante. Essa semana que passou agora, dia 31, foi comemorado o dia da Reforma Protestante, então, que tem aproximadamente 500 anos, né, de Reforma Protestante. E antes disso havia a igreja católica, né? Não vou entrar aqui no mérito da igreja católica, mas se você vai ver que mesmo em meio a muitas coisas que não eram biblicamente concordáveis que a igreja católica fazia, ali do meio Deus sempre teve um remanescente. Erra muita gente ao pensar que a Reforma Protestante tem apenas 500 anos, porque sempre houve, na história da igreja, aqueles que se levantaram para denunciar aquilo que estava errado. Mesmo a igreja se corrompendo, no meio dessa corrupção toda, sempre havia aqueles que eram fiéis, que eram perseguidos e até mortos por causa da verdade do Evangelho. Então a igreja sempre subsistirá, porque Jesus preparou a sua igreja para ser fiel. A igreja de Cristo, ela não é rotulada por denominação. A igreja de Cristo é formada por aqueles seus fiéis, daqueles que mantêm o seu propósito firme no Senhor Jesus. Então sempre verá a igreja santa, imaculada, no meio de toda essa bagunça que há nesse sistema, neste mundo que nós vivemos. Então, sempre haverá isso. Então, vamos meditar aqui qual é a principal missão da igreja. Jesus deixou uma missão para a igreja. E essa missão é a missão de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Chega a ser uma hipocrisia daqueles que defendem veementemente o sistema de desigrejados, né? Essa questão dos desigrejados, ele chega a ser um pouco hipócrita, porque para eles hoje ouvirem, ter a convicção de que são crentes, que são cristãos, que servem a Deus, eles dependeram de uma igreja. Ou seja, uma igreja um dia anunciou o Evangelho para eles, né? O Evangelho chegou até nós, a Bíblia chegou até nós por causa de uma igreja, por causa de uma organização. A igreja de Cristo sempre foi organizada. Então, a principal missão que Jesus deixou para a sua igreja foi anunciar o Evangelho. A gente vai ver isso aí em Marcos, capítulo 16, versículo 15, que Jesus falou para os seus discípulos, que representavam a sua igreja: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma missão da igreja: pregar o Evangelho e batizar. Ninguém se auto-batiza. Daqui eu já pego uma primeira refutação para aqueles que se dizem desigrejados. Imagine agora que todas as igrejas sumissem da face da terra. Sumir todas as igrejas, né? E não precisasse mais de igreja conforme eles estão pregando. Será que de repente, eu pensei, não, agora eu vou ser cristão e eu vou lá e eu me batizo? É assim? Ou então eu chamo qualquer pessoa e digo assim, você vai me batizar? Então quem batiza é a igreja, tá certo? Alguém que foi enviado pela igreja. Primeiro alguém anunciou o Evangelho e após anunciar o Evangelho essa pessoa teve autoridade de batizar aquele que aceitou Jesus como seu Salvador. Então o batismo é uma missão da igreja, que vai ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O segundo ponto que eu quero meditar com vocês, da missão da igreja de anunciar o Evangelho, está em Romanos capítulo 10, versículo 13 em diante, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram, de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, com formosos pés
dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Ora, veja bem, aqui está falando ó, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode dizer, tá vendo? Não preciso de igreja. Basta eu invocar o nome do Senhor Jesus e eu vou ser salvo. Mas aqui ele tem um detalhe muito importante que Paulo fala aqui em Romanos. Ele fala, como, pois, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Você, que hoje se diz cristão, um dia precisou ouvir o evangelho da boca de alguém. Não foi isso? E esse alguém foi enviado por outro alguém que representava uma igreja. Tá certo? Então, primeiro é necessário para que o evangelho chegue a você que alguém um dia pregou, saiu da boca de alguém esse evangelho. E esse evangelho, quando entrou no seu ouvido, você creu de todo o seu coração. Mas essa pessoa, como fala aqui, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Alguém que é enviado está submetido à liderança de outra pessoa. Você concorda comigo? Se eu estou aqui na minha cidade natal, né? E eu posso tomar uma decisão de assim, eu mesmo vou me enviar e vou pregar o evangelho. Posso. Mas aqui está sendo bem claro dizer como pregarão se não forem enviados. Então, esses que foram enviados, para ser enviado, precisa de alguém superior a eles, direcionar para onde eles devem ir. Então, como pregarão se não forem enviados? Aí ele faz um elogio. Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz. Essa missão de anunciar o evangelho é da igreja. E aqui eu não estou falando de denominações, né? Mas as denominações juntas formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é que precisa ser bem notado. Em cada denominação dessa que existe na face da terra, que anuncia o Senhor Jesus, nela está a igreja de Deus invisível. Então, nenhum homem, por iniciativa, por causa da sua natureza pecadora, todos nós temos uma natureza pecadora, nenhum homem, por causa dessa natureza pecadora, tem a capacidade de tomar a iniciativa de buscar a Deus. É uma vaidade muito grande de quem acha que, por sua própria postura, ele pode, de repente, dizer assim, não, eu agora quero Deus, eu agora vou buscar a Deus. Não, a iniciativa sempre foi de Deus. Deus é quem sempre tomou a iniciativa. No Antigo Testamento, Deus ele usou a lei e os profetas para poder falar com o seu povo. Se você vê lá no chamado de Abraão, Deus vai lá na terra de Ur dos Caldeus e chama Abraão para vir até ele. Ele diz, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. A iniciativa foi de Deus. Não foi Abraão que estava buscando a Deus, não. Foi Deus que escolheu Abraão no meio daquela multidão, para ali poder fazer uma história com o povo, com a descendência de Abraão até chegar aos nossos dias atuais. Então sempre a iniciativa é de Deus. Aí a gente vai ver em Romanos, em Romanos, capítulo 3, versículo 10 ao 26. O que é que diz lá? Não há um justo sequer. Vamos ler aqui. Romanos capítulo 3, versículo de número 10 em diante. Como está escrito, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios.
cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e em seus caminhos a destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas suas obras, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo um testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Veja o que diz esse texto maravilhoso. Ele está dizendo aqui, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. O homem, na sua natureza pecadora, ele é inimigo de Deus. Ele odeia tudo que se faz referente a Deus, tudo. E a igreja tem uma missão muito importante. A igreja, ela foi deixada aqui na terra para incomodar, para ser um baluarte, para que mesmo que os homens não queiram ouvir, ela esteja lá pronta para anunciar o Evangelho. A igreja que vive calada, a igreja que não tem a missão de pregar o Evangelho é morta em si, porque os homens detestam. Quantas vezes eu mesmo um dia fui do mundo secular, não queria saber de Deus, eu odiava quando ouvia os crentes pregando o Evangelho. Aqui na minha cidade, na minha região, a gente tem um culto chamado culto relâmpago, onde de 5 horas da tarde os irmãos pegam aqueles cornetos, aquele som, colocam lá na frente das casas e começam a anunciar o Evangelho. Incomoda sim, incomoda muito. Mas através daquele som, daquelas pessoas que vão entregando folheto, muitas vezes a gente amassava, jogava fora. Não queríamos saber de Deus. Mas de tanto aquele povo insistir, houve um dia que aquela palavra tocou no meu coração. Houve um dia que aquela palavra se manifestou na minha vida. E aí eu vi a importância da igreja. Porque se a igreja tivesse se calado, eu não teria aceitado Jesus Cristo. Ali eu vi que foi Deus tomando iniciativa para me chamar. Porque se fosse depender de mim, eu estaria perdido até hoje. Então, um dos erros do desigrejado é esse. Eles pregam, hoje você está defendendo, não precisa de igreja. Mas você já foi da igreja. Você já esteve de dentro da igreja. Um dos motivos de você ter saído é que você viu alguma coisa errada, e você vai ver coisas erradas em todo lugar. Esse mundo é pecador. Nós somos pecadores. Eu sou pecador, você é pecador, você erra. Você quer dizer para mim que você não erra? Há uma soberba muito grande para quem se declara desigrejado, porque eles se declaram com a moral superior à dos outros. Eles se declaram que eles estão certos, eles estão corretos, eles não fazem nada de errado, porque erro vai ter em todo lugar. Mas foi a missão da igreja, porque ninguém quer saber de Deus, mas a igreja, ao insistir em pregar o Evangelho, quantas pessoas não aceitaram Jesus devido à insistência da igreja, de algum irmão chato que continuou insistindo em pregar o Evangelho para ela? Então, Deus é quem tomou essa iniciativa quando disse aos discípulos: vai, ide, pregar o Evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se hoje, de repente, as igrejas sumissem da terra como desejam os desigrejados, nenhum homem mais queria saber de Deus. Nenhum. E eu digo isso com toda a convicção. Irmão, mas Deus não poderia agir? Sim, Deus age através da igreja.
Ele deu essa missão. Ele poderia ter dado aos anjos. Ele poderia mandar Miguel, mandar o arcanjo, mandar Gabriel, mandar os serafins, os querubins, vir pregar o evangelho. Ele poderia fazer isso. Mas essa missão ele deu à igreja. Foi a igreja que recebeu essa missão da parte de Deus. Então, para se ouvir o evangelho, é necessário a igreja. É uma missão da igreja. Nenhum pecador toma iniciativa. A gente vai ler também aqui no Salmo 14, que é a referência desses textos que eu li. Salmo 14, versículo 1 em diante, diz assim, ó, diz o necio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento, se tinha algum que buscasse a Deus. E qual foi a conclusão que Deus chegou? Versículo 3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Meu amigo, ninguém busca a Deus espontaneamente, por iniciativa própria. A primeira iniciativa é de Deus, e Deus o tem feito através da sua igreja. Você hoje é um desigrejado, mas eu tenho certeza que um dia você estava dentro de uma igreja, que um dia você conheceu o evangelho de dentro de uma igreja, e foi de lá que você ouviu falar de Jesus. Se não fosse isso, nem eu, nem você estaríamos aqui. Versículo 4. Não terão conhecimento os que praticam iniquidade, os quais comem o meu povo como se comesse pão e não invocam o Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração do justo. Vós envergonhai o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. A salvação é a iniciativa de Deus. Mesmo ele tendo olhado para a terra, não ter visto nenhum justo, não ter visto ninguém que buscasse a ele, ninguém que estava tomando iniciativa própria. Não, eu vou buscar a Deus. Deus olhou, não encontrou nenhum. Você sabe o que é nenhum? Nenhum. Mas que amor tão grande. Mesmo assim ele nos amou. Mesmo assim ele enviou seu Filho para vir até nós, para nos buscar. Mesmo assim ele continua enviando a sua igreja para incomodar o pecador que não quer saber de Deus. Para incomodar o pecador que odeia e detesta tudo que se faz referente a Deus. Vamos continuando. Todo aquele que crê um dia ouviu falar do Evangelho da boca de alguém. E este alguém foi enviado por outro alguém que o liderava, que por sua vez representava a igreja. Aí vamos dar um exemplo de um dos maiores pregadores de todos os tempos, o apóstolo Paulo. Paulo, ele precisou ser enviado. Vamos ver? Abra sua Bíblia aí. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Atos, capítulo de número 13. E o versículo do 1 ao 3. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Atos 13, do 1 ao 3. Na igreja de Antioquia havia profeta e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que foram criados com Herodes o Tetaca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separa-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Você vê que aqui já tem uma estrutura de igreja. Paulo foi enviado
para pregar o Evangelho. Alguém teve que enviar Paulo, ele não tomou iniciativa. O Espírito Santo deu a direção à igreja, aos mestres, que havia mestres e profetas naquela igreja ali de Antioquia, naquela congregação. E eles foram assim enviados. A gente vai ler também em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 25 e 26. O que é que a gente vai ver lá? Diz assim a palavra do Senhor. Então Barnabé foi a Tarso e procurou Saulo. Isso foi logo após a conversão de Saulo. E quando encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Veja a importância. Paulo ficou reunido com a igreja durante um ano, ensinando a palavra. Outra importância da igreja é essa: ensinar a palavra de Deus. Por que desprezam tanto a igreja? Paulo se submeteu a isso, Paulo congregou. E não só congregou, você vai ver nas cartas paulinas que Paulo dá muitas orientações à igreja. A carta em Apocalipse, as igrejas que receberam as cartas do próprio apóstolo João. Havia uma organização. O povo não estava disperso. O povo não estava espalhado. Havia a igreja de Éfeso, a igreja de Laodiceia, e era direcionada a um anjo, que era representado pelo seu pastor, ao pastor da igreja de Éfeso, o anjo da igreja de Éfeso, o anjo da igreja de Laodiceia, que era quem coordenava aquele rebanho. Então havia uma organização na igreja primitiva, uma organização hierárquica. Não era uma coisa separada, cada um por si, Deus por todos. Eu sou crente, amém. Não. Inclusive, as pessoas organizavam a igreja nas suas próprias casas. Então, a igreja primitiva ela era organizada quanto à hierarquia. Abra sua Bíblia aí mais uma vez. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Capítulo número 4, versículos do 1 ao 35. Eu não vou ler todos esses versículos, tá certo? Mas você vai ver aqui que do 32 ao 35. Atos dos Apóstolos 4, do 32 ao 35, o que é que diz? Sobre a organização da igreja. A igreja primitiva quando estava se formando. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Sabe uma coisa que os desigrejados falam muito? É a questão dos dízimos e oferta, daquilo que é feito com o dinheiro nas igrejas. É verdade que muitas das igrejas, muitos falsos pastores têm usado o dinheiro de forma inadequada, né? Têm envergonhado o evangelho, mas isso não é desculpa, para que alguém deixe de fazer parte de uma igreja, deixe de usufruir dos benefícios de uma congregação que tem os seus custos de manutenção. Você vai ver aqui na igreja primitiva que o povo tinha um só coração, um ajudava o outro, e eles repartiam os seus bens. Mas veja que não era uma coisa desorganizada. Eu vou repartir meus bens e vou sair entregando para qualquer um.
Não. Havia alguém que organizava tudo. E esse alguém era a liderança da igreja, eram os apóstolos. As pessoas vendiam suas propriedades, desfaziam de seus bens espontaneamente, voluntariamente, certo? E traziam aos pés dos apóstolos. Eles confiavam que os apóstolos iam fazer a coisa correta. E aí a bênção de Deus vem sobre a vida daquele que doa, independente se o pastor ou o apóstolo vai fazer algo certo ou errado. Porque o que conta é a intenção do coração. Se eu no meu coração tenho o desejo de ajudar uma pessoa diga assim, eu vou ajudar um necessitado, e chega uma pessoa para mim dizendo que é necessitada sem ser, e eu mesmo assim ajudar ela, o que vai contar diante de Deus foi que no meu coração eu estava ajudando uma pessoa necessitada. Agora, aquela pessoa que recebeu a minha doação sem precisar, vai se haver com Deus. Assim como falsos pastores que têm se apropriado de ofertas, de dízimo, de doações de forma ilícita, eles também vão se ver com Deus. Não cabe a mim fazer justiça. Quem fará justiça é Deus. O que cabe a mim é a intenção do meu coração para com Deus. Então, chega também a ser uma questão de avareza, esses que falam contra as igrejas. Então aqui você vai ver que havia uma organização, os apóstolos é quem organizava aquilo ali. Era eles que distribuíam todos os bens entre os crentes naquele momento. Então havia essa organização. Queria que você também abrisse a sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, capítulo número 15. Vamos ver o que está escrito no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, que fala na questão da hierarquia da igreja, da organização, que eles falam assim, não, é tudo uma organização, é uma corporação, é um sistema. Não, a igreja sempre foi uma organização desde o princípio. Você vê no capítulo 15, do 1 ao 35, de Atos dos Apóstolos. Você vai ver a organização da igreja. Aqui no capítulo 15 vai falar do Concílio de Jerusalém, que foi quando alguns homens, versículo 1, alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos. Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Veio alguém de Jerusalém, que geralmente eram fariseus que tinham se convertido ao evangelho, convertido entre aspas, né? E eles começavam a pregar o judaísmo dentro da igreja, o legalismo, a religiosidade, que eu também combato. Eles foram lá para a igreja de Antioquia, que era a igreja de gentios, e agora queria que todos se circuncidassem, todos praticassem o judaísmo. E como Paulo e Barnabé faziam parte daquela congregação, eles tiveram uma grande contenda. Paulo e Barnabé, eles brigaram mesmo para defender seu ponto de vista de que o povo gentio não precisaria passar por aquele ritual religioso. E eles se desentenderam. E o que é que precisou ser feito para resolver aquele problema? Porque problema tem em todas as igrejas. Porque foi um problema. Paulo e Barnabé e aqueles falsos cristãos desceram para Jerusalém, onde estava Pedro, que era o principal apóstolo. Estou dando um resumo aqui do capítulo 15 de Atos. Desceram para Jerusalém e lá foram debater com os apóstolos sobre a legalidade da circuncisão, se era preciso circuncidar os gentios ou não. E ali naquele concílio ficou decidido pelos apóstolos. Veja só, o apóstolo Paulo ainda não era apóstolo, era um pregador, um missionário. Ele se submeteu à autoridade dos apóstolos, que no final concordaram com Paulo de que os gentios não precisariam se circuncidar. Então ali, naquela organização eclesiástica, ficou comprovada a necessidade da igreja. Imagina se não tivesse igreja. Cada um tomava a sua própria decisão. Cada um seguia o seu próprio caminho. E você, que agora nesse exato momento não faz parte de congregação nenhuma, será que você não está seguindo o seu próprio caminho? Vivendo a sua própria verdade? De certa forma, os desigrejados cometem um ato de rebelião que não é do agrado de Deus. Porque
ao sair da igreja, eles não querem se submeter a ninguém. Há uma passagem bíblica, que agora eu acabei não preparando aqui, mas está em Coríntios, se não me engano, que o apóstolo Paulo bate mesmo lá no povo, que um dizia assim, uns diziam, eu sou de Paulo, outro dizia, eu sou de Apolo, e outro dizia, eu sou de Cristo. E havia esse debate, e Paulo foi lá para desfazer aquilo ali, dizendo que quem dá um crescimento é Deus. Mas sabe qual era o pior grupinho desses três? Um que dizia que era de Paulo, outro que dizia que era de Apolo, e outro que dizia que era de Cristo? O pior grupinho era aquele que dizia, eu sou de Cristo. Sabe por quê? Porque eles não se submetiam à autoridade de ninguém. Eles queriam fazer tudo aquilo que lhe apraz. Ah, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo. E queriam seguir seu próprio caminho. Então, eles acabavam cometendo um grande erro na sua vida espiritual. Que a gente possa ter essa capacidade, porque nós vivemos por fé e não por vista. O dia que for viver por vista, nós perdemos a salvação. Vivemos crendo, ou a gente crê que existe um Deus no céu, que é justo, que não permitirá que o ímpio congregue com o justo para sempre, que vai defender a causa, ou a gente não crê e se afasta. Então pense bem, a igreja tem o seu fundamento. E para finalizar, porque o tempo já está acabando aqui da memória do meu celular, eu quero deixar para vocês Hebreus capítulo de número 10 e o versículo 25, que diz, não deixando a nossa congregação, como é costume de muitos, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. A função da igreja é um ajudar o outro para chegar no céu. Fica com Cristo e a paz do Senhor Jesus. Amém?